Bom, gente, então nós voltamos a falar mais um pouquinho das questões e agora nós vamos trabalhar com o processo penal. Vamos lá. A respeito da prova no processo penal, assinale a alternativa correta. Nesse caso, nós temos como correto que a Lei Processual Pátria prevê expressamente a inadmissibilidade de prova ilícita por derivação, perfilhando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Isso aí é uma questão que todas as faculdades de direito, né, como tem na cadeira de direito penal, essa teoria do fruto da árvore envenenada, ela é realmente trabalhada aí na faculdade, dentro do curso, de uma forma muito intensa. Então, também foi uma questão mais tranquila. Essa aqui a próxima que eu vou falar para vocês, gera um pouquinho de dúvida, mas a questão realmente também foi uma questão que foi bem feita e que gerou um pouquinho de dificuldade entre os candidatos. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Aristóteles, juiz de uma vara criminal da justiça comum, profere sentença em processo crime cuja competência era da justiça militar. Ora, com base em tal afirmativa, pode-se dizer que a não observância de Aristóteles a matriz legal gerará a nulidade absoluta do ato, pois ele não teria competência para julgar os crimes que é absorvido pelo nosso Código Penal Militar. O que pode ter gerado aí alguma dúvida tal é sobre a inexistência do ato. Realmente não é caso de inexistência do ato, é caso de nulidade, justamente porque foi cumprida uma situação processual por um juiz incompetente, né? Então isso gera a nulidade e não considera-se inexistente aquele ato. No próximo nós temos que, quando se tratar de acusação relativa à prática de infração penal de menor potencial ofensivo, cometida por estudante de direito, a competência jurisdicional será determinada pela natureza da infração praticada e pelo local em que tivesse consumado o delito. Alguns alunos marcaram apenas a natureza da infração praticada, né? Mas realmente deve ser juntada a essa resposta o local em que tiver consumado o delito. Na próxima questão, tendo em vista o enunciado da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente já começa a trabalhar naquela situação de que não, o código, o FGV é texto de lei, é só código, se eu estudar o código inteiro, e tem uma questão falando sobre a súmula vinculante número 14. Então já é uma dica aí para os alunos que estão assistindo, que ainda não vão fazer prova, e os que infelizmente não conseguiram até então oferir os 40 pontos necessários, que as súmulas vinculantes também devem ter alguma atenção, porque a FGV já mostra que isso vai ser cobrado, como foi nessa prova. E aí nós temos que, dessa súmula vinculante, né, do Supremo Tribunal Federal, quanto ao sigilo do inquérito policial, é correto afirmar que a autoridade policial poderá negar ao advogado o acesso aos elementos de prova que ainda não tenham sido documentados no procedimento investigatório. A situação, ela em hipótese alguma vai confrontar com o nosso estatuto, no qual, inclusive, nós temos questão de ética nessa prova que fala que o advogado ele tem acesso aos processos administrativos, aos processos policiais, aos inquéritos, né, policiais e, por óbvio, os judiciais. Nesse caso aqui, se não tiver sido documentado o procedimento investigatório, o delegado de polícia tem toda a razão ao negar acesso ao advogado. E aí, gente, última questão do processo penal. Foi dada essa aula no sábado, aquele aulão que nós fechamos ali, né, no direito, e aí o nosso professor, o Rodrigo Noronha, realmente trouxe um quadro muito bacana sobre alguns recursos, e essa situação aqui, o pessoal que assistiu a aula aí, fez um esforcinho, não teve dificuldade para essa questão, que fala que da sentença que absolver sumariamente o réu, o recurso, gente, é a apelação, ok? Então, gente, muito obrigado, nós terminamos aqui o processo penal e vamos começar daqui a pouquinho com o direito constitucional.